Aline, sou aluna de psicologia, faço parte da Liga Acadêmica da ATC Rio, é uma liga discente, presente aqui no Centro Universitário Celso Lisboa. E hoje nós temos um privilégio muito grande de ter conosco a psicóloga Ariadne Gomes, que vai dividir um pouco da sua experiência e nós vamos refletir sobre o cuidado, o tratamento e as possibilidades que a terapia cognitivo-comportamental tem e como que a gente pode atuar de uma forma mais eficaz com criança, com adolescentes. E a gente vai ouvir então um pouco dela, algumas perguntas que nós elaboramos e são baseadas na curiosidade, no conhecimento e na necessidade também que nós temos observado. Podemos começar, Ariadne? Sim, quero dizer antecipadamente que o prazer também é meu de participar, desse evento tão importante. Ok, então vamos lá. Primeira pergunta que nós temos para você é o seguinte: há uma crítica em relação ao excesso de diagnósticos psiquiátricos em crianças que apresentam um comportamento dito difícil. Você acredita que possa estar havendo algum tipo de precipitação nesses diagnósticos? Qual é a sua opinião a respeito da medicalização das crianças por conta desses diagnósticos psiquiátricos? Bom, o que acontece é que hoje nós temos um padrão de comportamento das crianças muito engessado, né? Os pais acham que os filhos eles têm que ser quietinhos e as crianças não podem agir como crianças. Infelizmente, nós temos profissionais que talvez não estejam tão preparados e que acabam problematizando coisas que são dessa fase infantil. Por exemplo, é esperado de uma criança de 4 anos que ela corra, porque ela está desenvolvendo o senso espacial dela. Então a criança corre para lá e para cá, é para ela entender o espaço, né? Ela desenvolver o senso espacial dela para a vida. Isso depois vai ser usado como ferramenta a vida inteira. É claro também, né, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, que algumas crianças vão precisar de medicação. Então, o meu alerta aqui aos pais, né, é que os pais procurem bons profissionais, profissionais que sejam indicados, recomendados, que expliquem para eles o porquê do uso da medicação, para que eles possam ficar tranquilos de que quando for precisar usar essa medicação, ela vai ser usada da forma correta, né, e não de uma forma aleatória. E para os terapeutas o seguinte: quando a criança chega, a gente faz essa conceituação toda de novo. Às vezes a criança ela já vem com o diagnóstico do médico ou da escola. O que a gente faz? Dá 3 passos para trás e faz a nossa avaliação, nossa conceituação toda de novo, porque pode ser que tenha tido um erro ali por parte desses pais, professores e até mesmo de psiquiatras, né? Outra coisa, muitos pais têm dificuldades em estabelecer limites claros aos seus filhos. Tem dificuldade de dizer não, tentam compensar a ausência com presentes, com agrados. E a gente vê que isso, muitas vezes, eles não enxergam a responsabilidade que eles têm no surgimento do sofrimento emocional e o comportamento problemático dos seus filhos. Então a nossa pergunta é essa: como que você enxerga a responsabilidade dos pais nesse surgimento de sofrimento emocional com os filhos? Como que você vê isso? Bom, você tem aí a questão dos limites. Você tinha uma família que era extremamente repressora, né? Eu sou de uma época que minha mãe olhava para mim e eu ficava já congelada, paralisada. E eu acho que os pais que cresceram, os adultos que cresceram com esse tipo de pais que a gente chama de estilo parental autoritário, eles pensam assim: eu quero fazer diferente com meu filho, porque comigo foi muito ruim, meu pai não deixava fazer nada. Só que aí não tem um equilíbrio e eles passam a ter um estilo parental permissivo, onde essa criança ela é o centro de tudo. Então tudo que ela sente é a coisa mais importante, tudo que ela quer é o mais importante. Outro fato também da questão do limite é o tempo que os filhos passam com os pais. Nos anos 90 até os anos 2000 também a gente usou muito a máxima de que o que importa é a qualidade, não a quantidade de tempo, mais ou menos. Se você não tem tempo para o seu filho, não tem como você educar. Educar é constância, é todo dia, é o convívio diário. Então, para você botar limites, você precisa ter um tempo viável para estar com seu filho, para ensinar valores para ele e botar limites nele. Se você não tiver tempo, não tem como fazer isso. Nessa questão emocional, nós temos relações cada vez menos profundas. A gente tem 1000 amigos ali no Facebook, no WhatsApp, no Snapchat,
mas a gente nunca aprofunda essas relações e eu percebo que essas relações familiares, elas estão dessa mesma forma. Você vê no almoço um menininho com celular, a mãe com celular, a outra criancinha com tablet, e essas conversas, elas nunca vão para um nível mais profundo. Então as crianças, elas não têm assim, elas não conseguem verbalizar as emoções, e os pais, por sua vez, quando essas emoções são verbalizadas, eles não sabem o que fazer com ela. A gente está criando por meio da internet, né, da tecnologia, que é maravilhosa, mas também está criando um problema que a gente não sabe mais se relacionar socialmente. E a partir daí, a gente não consegue escutar o que essas crianças estão trazendo para a gente. A terapia cognitivo-comportamental, ela leva em consideração o entendimento do modelo cognitivo por parte dos pacientes. Sendo assim, como que a terapia cognitivo-comportamental trabalha com as crianças? Quais são os recursos e técnicas mais utilizados na atualidade para ajudar essas crianças? E qual é o envolvimento dos pais da criança no tratamento? Bom, a gente tem a terapia cognitiva, a gente vai ensinar um modelo cognitivo para eles de uma forma mais lúdica, mas o modelo é o mesmo. Então você pode usar os bonequinhos do Divertidamente para ensinar emoção, a gente pode botar balãozinhos de pensamento para eles botarem os pensamentos deles ali, a gente vai explicando uma coisa de cada vez, eu faço usualmente assim, e depois eu relaciono esses três conceitos, da emoção, do pensamento e do comportamento. E eles entendem com muita facilidade. Nos últimos 10 anos a gente está tendo muitos materiais, né? A gente tem editoras especializadas em material infantil, o que está fazendo ficar muito mais fácil agora para a gente trabalhar com as crianças. Então temos, se você não tem um dinheiro X para poder comprar aquilo dali, você pode comprar revistinhas da Turma da Mônica e trabalhar com as coisas que tem na internet. Basta ter criatividade que as crianças internalizam muito bem esse conceito. E a participação dos pais é fundamental, né? Se você está ali uma vez na semana, 1 hora com essa criança, os pais estão esses 7 dias, mais horas do que você. Então, tudo que eu ensino para a criança, eu também passo para os pais e eu deixo bem claro no início da terapia que a participação deles é de extrema importância. E sem a participação deles, o sucesso da terapia é totalmente comprometido. É verdade. Uma outra questão. Na atualidade, existe uma grande incidência de diagnósticos de TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e o TDO, que é o transtorno desafiador de oposição. Você poderia nos ilustrar, em linhas gerais, como que a terapia cognitivo-comportamental trabalha nesses transtornos? Bom, esses transtornos, os dois são caracterizados por uma autoimpulsividade, na maioria das vezes, né? O TDO tem as crianças que têm uma frieza maior, porque descambam para o antissocial, mas é o mínimo do que aparece no consultório, a maioria é mais pela impulsividade. Então a gente trabalha muito estratégias de regulação emocional, como relaxamento, pote da calma, né? Conhecer as emoções para verbalizar as emoções. Trabalhamos muito com a questão do limite, das regras, por que que elas existem, como técnica de economia de ficha. E principalmente de tudo a gente trabalha com os pais, porque eles são muito julgados, os pais com crianças de TDAH. Então a gente trabalha para que eles também possam ter técnicas de regulação emocional para lidar com essas crianças, porque alguns perdem totalmente a paciência e acabam usando estratégias que não são tão funcionais. Ariadne, como que é o trabalho de psicoeducação que você realiza atualmente na sua clínica com os pais das crianças em tratamento com a terapia cognitivo-comportamental? Muitos pais também têm dificuldades em aceitar o diagnóstico dos filhos em razão do preconceito social. E o que isso leva a demora no tratamento. E qual é a orientação que você pode dar a um pai ou uma mãe que esteja passando por uma situação semelhante nesse momento? Olha, o principal de tudo é entender que o transtorno mental, ele é como uma perna quebrada, ele é como diabetes, que não necessariamente você tenha errado com seu filho, né? Os pais têm a questão da culpabilização. Poxa, se eu admitir que meu filho tem um problema, um transtorno, seja ele de humor, de ansiedade, quer dizer que eu tenho culpa, eu falhei nesse papel de pai e de mãe. Então a gente naturalizar o transtorno, né? Dizer que as pessoas, elas sofrem, doença não dá em poste. E
dizer para os pais que o melhor que eles podem fazer agora é cuidar dos filhos deles, é o primeiro passo dentro da clínica, né? Eu trabalho muito os 12 passos de educação positiva, de uma psicóloga chamada Lídia Weber, lá do Sul, um livro chamado Eduque com Carinho, e dentro desse protocolo a gente consegue avanços enormes nessa estrutura de família e parental que vão ajudar muito os pais a lidarem com a questão do diagnóstico dos filhos, sendo colaboradores para a gente ajudar a criança, porque no final de tudo nós temos o mesmo objetivo, que é ajudar a criança e fortalecer um adulto saudável que vai estar lá mais da frente, né? Atualmente a gente tem visto o treinamento em habilidades sociais tem ganhado espaço, principalmente com crianças e adolescentes. Em quais casos ele é recomendado? Quais são as suas características e benefícios? Bom, eu acho que o treinamento com habilidade social é recomendado para todos, assim como a educação socioemocional. Aquele que já é mais habilidoso, ele sempre vai aprender alguma coisa nova. No caso de depressão, eu acho que é fundamental para a pessoa aprender a ser mais assertiva. Geralmente crianças deprimidas ou até mesmo adultos deprimidos são pessoas que falam pouco sobre os seus sentimentos, são passivos. E em casos de bullying é incrível, né, o que faz ensinar a habilidade social da empatia. Tem um livro chamado O Poder da Empatia que é maravilhoso e fala que numa pesquisa as crianças, só pelo fato de cuidarem de uma outra criança, compartilhando, né, de 1 ano, eu acho, a criança tinha 1 ano, o índice de bullying diminuiu muito, porque eles aprenderam a ter mais empatia. Então, as habilidades sociais, elas diminuem uma série de transtornos, né? Depressão, ansiedade, que tem a ver com assertividade, bullying, que tem a ver com empatia, né? Ela tem um efeito maravilhoso no trabalho com crianças e adolescentes. Puxa, que riqueza de conhecimento. Quero te agradecer, Ariadne, por conceder esse tempo com a gente, poder dividir conhecimento, e obrigada por sua participação. Obrigada a vocês.